senhores telespectadores, estamos hoje em Fronteira. O que estão a ver na vossa frente é o largo do município de Fronteira, é o coração da vila. A palavra fronteira engana porque a fronteira é geralmente a linha que separa um estado de outro estado. Portugal só tem uma fronteira terrestre, a separação com Espanha. Ora bem, esta fronteira não tem nada a ver com isso. Fica bem longe da fronteira, fica no interior do país, no coração do Alentejo. Eu escolhi exatamente a vila de Fronteira porque ela é extremamente típica da vida alentejana, da vida aqui no Nordeste alentejano. Talvez que essa estranheza da palavra fronteira se possa explicar por este sítio onde estou. Vêem uma igreja caiada de branco atrás de mim, chamam-lhe a Senhora da Vila Velha. Todo este outeiro, é aqui um outeiro grande, redondo, era a Vila Velha. Quando fizeram obras, olhem, obras para pôr este monumento à Senhora da Vila Velha, ao cravarem os alicerces, apareceram dezenas e dezenas de crânios e de ossadas humanas. Era aqui que se enterravam os moradores da Vila Velha. Depois, a lenda, isto é lenda, mas é uma lenda com todos os foros de verdade, El Rei Dom Dinis passou por aqui, pensou em a fortalecer a vila para a fazer crescer e lhe dar segurança, mas viu que deste outeiro tem em frente, é mesmo fronteiro, outro outeiro que é mais alto. Ora, a fortalecer um outeiro baixinho que tem em frente um outeiro mais alto é um erro que o rei não cometia. E então fez uma coisa, fez o castelo além daquele lado, estão a ver o morro mais alto, e aqui ficou uma vila, a Vila Velha, pouco a pouco foi sendo abandonada. Hoje a única construção que tem é a igreja da Senhora da Vila Velha. Devo dizer que é uma igreja, enfim, ela é muito antiga, a origem disto é século XII ou XIII, mas depois foi transformada no século XV, no século XVII, no século XVIII, e ainda agora lhe fizeram obras, nem sempre felizes. Mesmo assim, com tantos remendos, a igreja é um monumento notável. Ela está hoje na sua versão seiscentista, toda forrada de azulejaria do século XVII, toda pintada. Até o teto não tem um palmo que não esteja pintado. Uma pintura, é claro que não é de primeira ordem, é uma pintura rústica, mas cheia de encanto. A igreja está a precisar de obras muito urgentes. E é claro que não são aqui os meios locais que podem fazer essas obras. Eu deixo aqui um apelo para que acudam rapidamente à igreja da Senhora da Vila Velha, para que acudam e não deixem acabar esta ruína. Mas o povoamento da região é muito mais antigo do que aqui esta Vila Velha. Estou-lhes a falar agora na herdade das Antas, ou a herdade grande. Só nesta herdade havia 10 Antas. É claro, hoje há 6 e eu estou diante de uma delas. A Anta, como sabem, era um monumento funerário, era uma sepultura. É uma coisa que terá 5.000 anos. Bom, e há aqui inúmeras na região.
inúmeras. Só no concelho há 23 ainda hoje existentes. Os pontos arqueológicos no concelho são 100 e muitos. Bom, e depois deste povoamento continua a terra a ser ocupada. Da vila que o rei Dom Dinis mandou mudar para o alto do Monte Fronteiro, ainda há vestígios. Eu estou diante de uma porta, aliás a única que existe. Esta porta é do tempo de Dom Dinis. Ainda lá se vêem as chumaceiras, onde passavam os eixos que fechavam as portas. Dom Dinis, depois o tempo de Dom Afonso IV, Dom Fernando, Dom João I, é um período de grande crescimento da terra. A terra vive da agricultura e isso é um período de exportação do azeite, havia grandes olivais, do vinho, havia vinhas, a vila cresce. Mas o facto mais importante da história de Fronteira é, evidentemente, o combate dos atoleiros. Vamos até lá ver como foi isso do combate. A Batalha dos Atoleiros deu-se, diz a crónica de Fernão Lopes, na quarta-feira de Trevas do mês de abril de 1384. Bom, a quarta-feira de Trevas é a quarta-feira antes da Páscoa. Isto permite fixar a data com todo o rigor. É em 6 de abril de 1384. Por isso, hoje, o 6 de abril, é o feriado municipal aqui em Fronteira. Bom, e onde foi o combate? O nosso Fernão Lopes diz-nos que Nuno Álvares escolheu um lugar bem convinhável para a batalha, onde chamam os atoleiros, uma meia légua, pouco mais ou menos de Fronteira. Temos, portanto, era um lugar bem convinhável para a batalha. Ele escolheu estrategicamente o ponto que mais lhe convinha. Num sítio a que chamam os Atoleiros. Está aqui atrás de mim o Monte dos Atoleiros. E veem além o monumento, foi um monumento moderno, feito há pouco tempo, em honra da batalha, porque se aqui é que é o Monte dos Atoleiros e o Fernão Lopes fala num lugar a que chamou Atoleiros, é porque foi aqui e fizeram o monumento. Eu acho que isso não é certo, não é assim, porque Nuno Álvares escolheu um lugar convinhável. E um lugar convinhável era um lugar onde os poucos que ele tinha, porque ele só trazia 200 homens de armas, portanto, homens a cavalo e bem armados, e mil farroupilhas que ele apanhou aí nos caminhos, 1000 gente armados, uns de foices, outros de chuços, mas que era a pionagem mal armada, e era com isto que ele contava. O adversário eram as mais escolhidas tropas do sul da Espanha. Vinham com eles o conde de Niebla, com toda a sua gente, vinha o mestre da Ordem de Alcântara, com todos os cavaleiros da Ordem, vinha o adiantado mor da Andaluzia, Pedro Gonçalves, que era um grande guerreiro, vinha o almirante mor de Castela, vinha o próprio prior do Crato, Dom Pedro Álvares, irmão do Condestável, e que era um grande senhor, o prior do Crato, com mais 2 irmãos do Condestável. Eram milhares de homens bem encavalgados. É claro que um lugar conveniente para lhes dar batalha tinha que ser um lugar apertado, onde eles tinham que se apertar para cair sobre
os portugueses, mas os portugueses, exatamente porque não podiam ser envolvidos, defendiam-se. Foi isso que aconteceu. Por isso, como este lugar não é convinhável, eu não acredito que fosse aqui. Olha, e mais. Diz que foi a meia légua de fronteira. Nós estamos a 4 quilómetros de fronteira. Se em vez disto formos para além, para aquela garganta, vejam além, aquela garganta onde tudo se estreita, onde um quadrado de homens impede o caminho, aquilo sim, fica a 3 quilómetros. E 3 quilómetros já são meia légua. É claro que isto é uma pura hipótese, eu estou a dizer o que me parece. Agora, só tenho pena de que nunca tenham sido feitas quaisquer explorações do terreno para sabermos ao certo onde foi essa batalha, que de certo modo foi decisiva para o destino português. A vitória dos portugueses animou todos os que acreditavam na causa do mestre Davi e levou-os depois, já em grande número, nessas batalhas que sucederam e que permitiram que nós hoje tenhamos um país independente. Bom, fora dos atoleiros, há um outro facto importante. É a extinção das ordens religiosas e das ordens militares em 1884. As propriedades, as terras enormes que pertenciam às ordens foram vendidas e são os donos dessas terras que constroem estes palácios. Estão a ver, estou-lhes a falar numa rua de palacetes. São os palácios feitos no princípio do século XIX pelos adquirentes da propriedade. Bom, depois é isto. Em 1900, Fronteira tinha 5.000 habitantes. Em 1950 tinha 10.000 e agora tem 4.700. Parece que realmente a terra está a ser abandonada. É a lei geral das sociedades agrárias e rurais que não podem concorrer com as civilizações industriais. Mas eu penso que isto começa a dar a volta. Há meia dúzia de anos pode dizer-se que não existia indústria em Fronteira. Esta rua que vêem na nossa frente chama-se Rua das Indústrias e foi aberta há poucos meses. Em cada um dos pequenos pavilhões funciona hoje uma pequena indústria. Não emprega muita gente, uns 3, meia dúzia, uma dezena. São pequenas indústrias de atividades ligadas às riquezas locais e que estão realmente a fixar a população e a criar postos novos de emprego. Uma bela imagem do futuro de Fronteira é dada por este casal de jovens. É a Sónia e o João. Estão casados há 2 ou 3 anos. O João já é trineto de um homem que vivia das carnes, tinha um talho. Portanto, isto está-lhe na massa do sangue. Juntaram o que tinham, recorreram ao banco e fizeram uma instalação perfeitamente modular, moderna, para fazer enchidos alentejanos. Enchidos alentejanos com todo o paladar antigo. Aqui são sabores iguais aos do tempo do trisavô dele. O melhor rigor técnico na melhor qualidade de produção. Eu admiro gente tão nova que assume responsabilidades tão grandes e não tenho dúvida nenhuma de que este é o caminho do futuro. Se no nosso país houver muitos casais de jovens empresários assim, o nosso país ainda tem um futuro.
outra coisa que pouca gente conhece é a bolaria de Fronteira. É uma bolaria simples, feita nas padarias. Eu estou diante do mostruário. Isto é o pão de leite. Aqui temos a rosca. Temos aqui as costas. Isto é as costas. É a mesma massa, mas feita de outra maneira. Fabrica-se também a broa de mel, com um feitio especial, a broa de manteiga e a boleima. A boleima é uma coisa que vem da Idade Média. A boleima. Aqui continua-se a fazer boleima. Olhem, aquilo que estão a ver é a boleima. Mas todos sabemos que a grande indústria do futuro não é nem a boleima do padeiro, nem o paio de Fronteira, não, é o turismo. E o que é que Fronteira pode oferecer de novo em matéria de turismo? Eu acho que também aí a lição de Fronteira é realmente exemplar. Eles aqui nesta paisagem de colinas relativamente agrestes, fizeram uma pista de todo o terreno, com 16 km, e também isso tem anualmente a frequência de centenas e centenas de aficionados do todo o terreno. Fronteira tem o termalismo. As termas, aqui em Fronteira, vêm da época romana, mas estão hoje a ganhar uma alma nova. Mas não é só as termas, é sobretudo este ar livre. Olhem, é a água das ribeiras. Eu estou aqui a falar junto da Ribeira Grande, fizeram além uma represa, aqui uma grande praia artificial, que é hoje uma sede de desportos náuticos. Disputam-se aqui campeonatos, há todos os fins de semana centenas de jovens, e isto pode parecer uma coisa pouco importante, não é. Quem venha aqui a um sábado ou um domingo vê centenas e centenas de pessoas nestas margens. Mas não são só as ribeiras, é também este céu azul magnífico que eles usam, imaginem, para fazer subir balões. Festivais de balonismo aqui de Fronteira já vêm de há alguns anos, e em novembro, entre 7 e 11 de novembro, chegam a reunir-se aqui mais de 30 balões. Balões que vêm de Espanha, de França, da Itália, da Bélgica, até da América. É um grande festival que começa a ser internacionalmente conhecido. E de certo modo é o ovo de Colombo. Trata-se de aproveitar o verão do São Martinho. Sabem que o verão de São Martinho, já em novembro, por toda a Europa, é já uma invernia, com ventos, com frios, com neve. Aqui no nosso Alentejo, o verão do São Martinho é um tempo doce e sereno, é o tempo do Festival do Balonismo. Diz-me aqui o piloto deste balão que um passeio fica em 20 contos. Eu acho que vale mesmo a pena pagar os 20 contos. Além disso, eu estava a pensar, esta maneira de voar é a única que não vai chocar com torre nenhuma. E se chocar, as únicas vítimas somos nós. E aí está uma boa regra de vida.
procedermos sempre de tal maneira que nós sejamos as únicas vítimas possíveis dos passos que dermos neste mundo. Se toda a gente assim fizesse, não havia guerras e os homens eram mais felizes e mais irmãos. Em todo o Alentejo há um rico artesanato. Um artesanato que vai desde as alfaias da lavoura. Eu estou com uma gadanha. Olhem, uma gadanha que deve ser muito parecida com as armas dos combatentes dos atoleiros. Estou aqui no posto de turismo, um posto de turismo que nesta altura presta homenagem a um jovem, é o Rui Rodrigues, que morreu há poucos meses. Era um jovem de 30 anos, um jovem cheio de talento. Ele era um grande animador cultural, fazia parte do culto de teatro, fazia parte de tudo quando estava a fazer Fronteira a andar para a frente. E fazia cerâmica. Estas peças são do Rui Rodrigues. Eu vou-lhes mostrar aqui um gomil. Reparem como esta peça é realmente uma peça bonita. Foi uma das últimas coisas que ele pintou. Ele tinha uma grande simpatia e comiseração pelos pobres. Bom, e isto ainda é verdade. Ainda há gente que dorme assim nos bancos dos jardins, coberta por jornais. Reparem, o homem que carrega o barril de água. São peças únicas, ele fazia só uma. Isto não tem reprodução. Acho que tudo isto, o destino disto é um museu. Bom, este rapaz morreu há poucos meses, mas a tradição cerâmica continua aqui, em Fronteira, e há muita gente agora a trabalhar na cerâmica. Eu acredito no futuro da cerâmica de Fronteira. Valor fundamental para o desenvolvimento turístico de toda a região é o termalismo. Eu estou a falar, como vêem, com um copo com uma água que neste momento não bebo, porque isto só se pode beber sob o controle médico e em certas condições. Estou nas termas da Sulfúria, no Cabeço de Vide. Bom, é uma água que tem um pH de 11,4. Isto, para quem não sabe o que é o pH, devo dizer que é um caso extraordinário, porque não há em toda a Europa nenhuma água com um pH tão elevado. Bom, isso confere-lhe qualidades clínicas extraordinárias. É claro que há cá sempre quem diga, eu não acredito, ou não. Bom, mas os factos são factos. Vêm aqui por ano, este ano, por exemplo, 4.000 utentes. 4.000. Bom, e os alívios que têm para os sofrimentos são evidentes. Mas estas termas são das poucas em que eu não ouço dizer isto vem cada vez menos gente, isto está tudo fechado. Não, é o contrário. Isto está a crescer de ano para ano. O velho edifício das termas é este que está na minha frente. Velho é como quem diz, porque está construído em cima de umas termas romanas. Já os romanos recorriam a estas águas para efeitos de tratamento de doenças. Já está em construção outra, porque esta não chega, outra muito maior. Está em construção também um hotel de grande espaço, quer dizer, são umas termas em plena expansão. Devo dizer que não é só por causa das termas que vale a pena vir a Cabeço de Vide.
Cabeço de Vide é uma vila dos princípios da nacionalidade, uma vila ainda cheia de monumentos, uma vila que conserva um perfil de pureza alentejana admirável, uma vila que o progresso não estragou e que vai crescendo, crescendo. É uma vila que já foi cabeça de concelho, depois nas reformas do liberalismo retiraram-lhe essa condição, mas que é realmente uma das vilas mais progressivas do Alentejo. Aqui a população não diminuiu.